Deixa eu compartilhar uma informação aqui. Eu fiz uma pesquisa de Google Trends. E por que Uhum. o Google Trends? Porque o Trending Topics do Twitter pode ser manipulado. Ou as hashes do Instagram podem ser manipuladas. Você reúne uma fanbase ali, mobiliza e upa. Não é difícil. Agora, o Google Trends é pesquisa, é espontâneo. Você não consegue fazer isso. As pessoas até tentam, tem quem faça, enfim, mas não é simples. Aí eu fui fazer uma pesquisa de Google Trends. Você sabe o dia que o Sérgio Moro passou Lula e Bolsonaro nas pesquisas? Hum. Teve um dia só. Ele é a terceira via em tudo. Ele sempre está muito atrás dos dois. Mas teve um dia que ele passou os dois, que foi no Congresso do MBL. Esse é o Não, tamanho do MBL. O é melhor isso. momento de Sérgio Moro nas redes sociais foi graças ao nosso Congresso. Não foi graças a Uhum. ele. Nós não devemos nada para ele. Ele nos deve isso. Ele nos Sim. deve isso. E eu Não, essa é a espero, dimensão da nossa força. e eu realmente espero, assim, de coração, que o Sérgio Moro tenha o mínimo de decência. Porque eu escuto a Renata Abreu falando um monte de merda e dizendo que o Vinícius Poit é candidato, coitado, tem 0,7%. Com todo respeito. Mas é um Coitado. movimento que ela é um movimento que ela faz para tentar nos levar para essa base de apoio a Ela preço tá, de ela banana. tá forçando amizade, ela tá forçando amizade. Claro. Mas assim, eu só espero que o Sérgio Moro tenha noção do que o MBL está fazendo por ele, o quanto ele deve para o MBL. E aí não é o Bisotto falando. Ele que me Uhum. ignora, ele que manda tomar no cu, e com razão, eu tenho batido muito nele. E não pararei de bater. Ele que me manda tomar no cu. Ele que pesquise, ele que use ferramentas de search nas redes Uhum. sociais, e ele vai ver Ah, o mas que o MBL tem feito por ele. eu E tenho que. o mínimo, Beraldo, é o apoio à candidatura Arthur Duval. É o mínimo. Não é o máximo. Não é o máximo. É o Uhum. mínimo que Sérgio Moro pode dar para o MBL. É a Olha, candidatura Arthur Duval. eu ouvi do próprio Moro que o MBL é um personagem estratégico na candidatura dele e que em São Paulo a vontade dele é apoiar o Arthur. Agora, obviamente, isso tudo dentro de uma circunstância que vem do próprio partido dele. E a Renata Abreu é uma figura, enfim, nasceu no meio da política e ela vai fazer tudo o que ela puder fazer para fortalecer o seu partido do ponto de vista da eleição de deputados federais. Essa é a grande estratégia dela, como é a estratégia de todos os partidos, porque é isso que define tempo de TV, é isso que define fundo partidário, é isso que define fundo eleitoral, isso que define a relevância do partido. Para quem Então ela está vai. nos ouvindo, a Renata Abreu está cagando e andando para o futuro do Brasil. Se for Lula, ela vai se compor com Lula. Se for Bolsonaro, ela vai se compor com Bolsonaro. E o Moro, para Renata Abreu, para presidente do Podemos, só significa uma coisa: ter mais deputados. É isso. Só para explicar para a galera entender. Às vezes as pessoas viajam, elas acham que política é um converscote de amiguinhos. Não tem nenhum amiguinho. Cada um está pensando só no seu. Mas enfim, ela tem lá as convicções dela, eu não vou entrar no A mérito com propósito, a essa. convicção maior da Renata Abreu no momento é que o Kim se filie no Podemos, porque isso daria muito voto para ela. Muito. E é por isso que ela está bancando a cuzona. É por isso que ela está bancando a cuzona. Agora, eu espero do fundo do coração que o Sérgio Moro tenha essa clareza de que ele vale muito mais do que a Renata Abreu. O É, Moro, em que pese eu não gostar dele, ele é uma ideia. A Renata uhum, Abreu não é nada. Então o sim, Moro não depende dela. Ela depende mas do Moro. tem uma circunstância partidária que eu não sei se o Moro vai enxergar toda essa costura que não tem nada da pureza da candidatura dele, porque eu acho que politicamente ele é um cara puro, até ingênuo, de uma certa forma,
E vai chegar um momento onde ele vai compreender, até porque o Podemos fará acordos regionais usando esse cacife do Moro, que não necessariamente estão alinhados com essa imagem que a candidatura Moro passa. E Beraldo, aí, como é que ele vai reagir? Eu não sei. Isso é uma coisa que a gente vai ter que observar. Porque também, eu acho que quando ele perceber isso, eu não sei também se vai dar tempo dele trocar de canoa. Eu acho que ou ele vai desistir, ou ele vai embarcar nessa. Beraldo, eu posso falar, eu tenho 1 milhão de críticas ao Moro. Todo mundo que acompanha o News sabe. Nenhuma delas foi de que o Moro é bobo, que o Moro é Não, mas inocente. acho que Só vou politicamente lembrar ele um é episódio, ingênuo. Beraldo. Só, viu? Não, não é. Não é. Não Ah, é. Não é. Não se, é. se ele Se ele não fosse, ele quiser não pagar de teria. ingênuo, é uma escolha. É uma Não, mas é o escolha. seguinte, ele pode até ser o falso malandro. Agora, quem entrou no governo da forma que ele entrou e quem saiu do governo da forma que ele saiu, claramente é um neófito na política. Não, neófito sim. Bobo, ingênuo, não. Ele errou. Ele errou. Eu vou mencionar só um episódio, Beraldo, e nem vou me estender mais. Eleição do Senado no Paraná. Dona Rosângela Moro, assessora do senador Flávio Arnes, que não era senador na época, que não era senador, era só o cara representante das APAES no Paraná. Reta final de campanha, Beto Richa praticamente eleito, e estoura uma operação da PF em cima do Beto Richa, faltando 1 semana e meia para a eleição. Então, assim, para bobo não serve. Para bobo Não, não serve. Não tem nenhum ingênuo ali. não, mas Se ele eu tô fizer as falando do escolhas, ponto de é vista, eu tô escolha. falando do ponto de vista Errar, eu entendi o político. teu ponto. Uhum. Errar é humano. Ele errou em entrar no governo Bolsonaro. Foi um erro. Para ele. Para ele. Um erro prático. O modo como ele saiu foi ruim para ele. Agora, entre você errar, eu erro pra caralho. Eu erro pra caralho. Eu tô nesse negócio faz 20 anos e todo dia eu tô errando. Todo dia eu tô errando. Eu erro por ingenuidade? Não, eu erro porque eu sou humano. E humanos erram. E humanos leem errado. Então, o Moro pode errar, mas não vai ser por bobo. Ele sabe o que está em jogo em São Paulo. Ele sabe. Ele sabe que é o principal palanque do país. Ele sabe que é quem está sustentando ele nas redes sociais. Se ele decidir não vir com nós, é uma decisão dele. Mas é uma decisão. E não é porque ele é bobinho. Não é porque ele é ingênuo. É porque ele fez uma opção. E aí aguenta e arca com as consequências. Mas ele sabe, não estamos falando de bobo. Não tem bobo nesse jogo. Aliás, bobo não vira candidato a presidente da República com 10% dos votos. Ponto. Sérgio Moro tem 10% hoje. Sim, Bobo ele sim. não é. Bom, pessoal, vamos encaminhar aqui para o final e vamos ler aqui os Mandem uns 20 superchats que nós ficamos mais 2 horas aqui. Vamos lá, o Gustavo Orlando mandou R$ 20 e perguntou o seguinte: boa noite, cavaleiros. Poderiam falar sobre a entrevista do Moro na CNN? Completamente desanimadora. Não consegui decidir se ele está completamente despreparado ou se está sabonetando por causa dos amigos no Podemos. Gustavo, assim, minha opinião, ele está despreparado. Esse jogo é um jogo que é muito difícil alguém cair de paraquedas ali e já sair marcando gol. Então, ele passará por um processo de melhora de performance, de melhora da comunicação dele, na minha visão, e passará por um processo de lidar com esses conflitos que a gente acabou de falar dentro do próprio partido. Posso dar minha resposta? Manda. Eu vi no Congresso. Eu não vi essa entrevista. E aí ficaria até chato eu dar uma opinião sobre uma entrevista que eu não vi. Eu vou dizer o que eu vi no Congresso. O Moro chega no Congresso num negócio que eu definiria como histeria. De animação, de empolgação, de tudo. E aí ele foi respondendo Danilo.
E aí aconteceu a mesma coisa que já tinha acontecido com o Bial. O Danilo levantava a bola e ele não cortava. O Danilo levantava de novo e ele não cortava. Eu sei que o Moro teve processo de media training com pessoas maravilhosas, que eu tenho certeza que inclusive seriam melhores candidatos do que ele. Eu tenho essa certeza. Ele vai precisar evoluir, é o que o Beraldo falou, é uma questão de processo. E o processo está ruim. No Congresso foi muito ruim. Aí termina o Congresso. Eu vivo política há muito tempo, Beraldo. Muito tempo. Desde os meus 18 anos eu faço troço de maneira profissional. E eu vi um negócio que me chamou a atenção. As pessoas estavam lá por ele. Elas estavam amando ele. Era só ele descer do palco e tirar meia dúzia de foto. Ele saiu correndo para os fundos. Uma coisa louca. Tipo, não quero interagir com essas pessoas. Repito mais uma vez. Eu odeio pessoas. Eu odeio. Eu quero uma pessoa que no Congresso diga: eu fui pedir uma foto para o Bisotto e o Bisotto recusou. Eu fui conversar com o Bisotto e o Bisotto foi um pau no cu. Porque eu sei que quem está nos assistindo aqui, Beraldo, você passou por isso. Você tirou milhões de fotos lá, você se conversou com milhões de pessoas que você nunca viu na vida. Porra, é um cara que você nunca viu, mas ele te trata como íntimo. Teve uma menina e outra que falou... coisa, você ter contato com, cara, com as pessoas do Brasil inteiro, você começa a ter uma outra perspectiva, cara. É extremamente importante você ter contato com as pessoas. Visão do Realmente, Brasil, maravilhoso. na verdade, assim, a parte mais importante do Moro no Congresso era o depois da entrevista com o Danilo. A É que entrevista ele não percebeu. era só o cenário, ele não entendeu. A entrevista era só o cenário para daí ele interagir com as pessoas, para ele sair para o que o Dória forçou no dia anterior, porque o Dória forçou no dia anterior, sair nos braços do povo. E claramente foi um troço forçado que ele conseguiu 3, 4 abraços. Mas vou te falar, foi forçado, mas ele fez um bom discurso e o pessoal aplaudiu. Assim, a reação, pode dizer, não era o ambiente para ele fazer aquilo e tal, mas Beraldo, ele soube político usar, fazendo política. ele soube usar o momento dele ali, entendeu?